No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escritura pública de doação. Quem pode doar um bem, quem pode receber, o que pode ser doado, quais são as regras, condições. Então fica aí até o final do vídeo que com certeza se você caiu aqui vai ter conteúdo que agrega informação aí para você, certo? Se você não me conhece ainda, o meu nome é Elisane Stefanes, eu sou advogada e eu atuo exclusivamente com direito imobiliário. O canal também fala, naturalmente, né, fala exclusivamente sobre temas relacionados a direito imobiliário e são vídeos aí, dois vídeos por semana, certo? Então se inscreve aí, com certeza você vai receber conteúdo relevante aí para você. Dito isso, então, vamos ao que viemos, a escritura pública de doação. A primeira coisa a ser analisada aí quando se pensa em doar um bem imóvel é o doador, qual é a condição desse doador, certo? Então, o doador, a primeira coisa a ser analisada será se ele tem filhos ou então pai e ou mãe vivos. Isso porque tanto os filhos quanto o pai e a mãe, eles são herdeiros legítimos. Isso significa que a partir do momento que eu tenho um filho, eu não poderei dispor no formato de doação de 100% dos meus bens, e sim apenas 50% deles, certo? Isso porque esses filhos, os meus filhos e os meus pais são meus herdeiros legítimos e tendo eles já têm aí esse direito adquirido. Eu posso comprar, eu posso vender, né, os meus bens. O que eu não posso é doar esses bens, ok? Não 100% deles, apenas 50%. E para quem eu posso doar, né? Então eu posso doar para quem eu bem entender. Eu tendo filhos ou então, tendo pais vivos, eu posso doar 50% dos meus bens para quem eu bem entender, independente se essa pessoa tem algum laço emotivo, emocional ou laço sanguíneo. Não existe uma exigência para quem pode ser a pessoa a receber o bem. Doar, eu posso doar para quem eu quiser, desde que respeitada aí essa linha sucessória do ter filho, do doador ter filhos, então ele poder doar só 50% dos bens, ou então de o doador ter pai e ou mãe vivos, e aí também ele poderá doar apenas 50% deste bem, ou dos bens, né, do patrimônio no geral. Então essa é a regra. E o segundo ponto também a ser analisado é se eventualmente esse doador tem alguma dívida ativa em seu nome. Isso porque se ele tiver uma dívida, uma pendência financeira, digamos assim, pode ser, essa doação poderá ser configurada fraude aos credores. Então ele também não pode ter aí nenhuma dívida. Esses são os dois pontos aí a serem analisados em relação ao doador, tá? E em relação a quem vai receber o bem imóvel, não existe aí nenhuma regra. Então a única regra é eu enquanto a pessoa donatária, né, que é a pessoa que está recebendo o bem, vou querer receber o bem, sim, eu preciso aceitar essa doação, e é por isso que eu assino junto a escritura pública de doação, porque eu preciso aceitar, porque vai que é aí um bem, mas que está cheio de dívida, ou que está numa localização lá que eu não tenho interesse, que isso vai me gerar só uma despesa, que eu nunca vou usar, que eu não vou vender. Então assim, eu enquanto donatária, enquanto pessoa que está recebendo o bem, eu também tenho que aceitar a doação. Então essa seria a única regra aí a ser respeitada em relação a isso, tá? Em relação à doação. E aí tem outro ponto, é o tipo da doação que vai ser feita para mim. Supondo que o doador pode dispor de 100% do bem, e isso é para o caso onde o doador não tenha filho e não tenha pais vivos, né? Então ele poderá me doar 100% do bem. E aí, supondo que eu estou aceitando essa doação, no momento de aceitar, a pessoa que está doando, ela poderá
informar se ela quer que comunique com o considerando que a pessoa que está recebendo o bem viva em união estável ou seja casada, então a gente precisa informar nesse ato se esse bem vai comunicar o patrimônio ou não, tá? Porque objeto de herança e de doação é importante que seja comunicada se está sendo o casal beneficiado ou se é só a pessoa que está recebendo. E aí, claro, vai depender do regime de casamento da pessoa que está recebendo o bem, né? Precisa ser analisado também, mas fato é que precisa ser comunicado, porque se eventualmente o doador só quer doar para mim e não para o meu cônjuge, é só informar ali. Se não informar, vai comunicar aqui, a depender do regime, ele já comunica automaticamente que os dois têm direito a receber aquele bem, aquela doação, né? Além disso, sobre o bem imóvel, é preciso ser analisada a documentação, a matrícula atualizada com ônus e ações, né? É uma matrícula de inteiro teor mais ônus e ações, que é para saber se não tem aí nenhum gravame nessa matrícula do bem imóvel. Justamente pode ter aí um gravame de penhora, cláusula resolutiva, pode ter usufruto. São só alguns dos exemplos aí, os mais comuns, onde tendo esse tipo de gravame na matrícula, esse bem não poderá ser transmitida à propriedade dele, certo? Então são aí situações que devem ser observadas antes de se fazer a doação do bem. E aí também, né, essa análise ela também vai servir até para a pessoa que está recebendo, né, que é o donatário, para a pessoa que está recebendo o bem, analisar se quer ou não receber o bem, né, porque essa é uma pesquisa aí, essa documentação é feito o levantamento antes da assinatura, e o aceite é considerado só no momento que eu vou lá, eu donatário, eu pessoa que está recebendo o bem, assino a escritura pública de doação. O imposto que é pago sobre a escritura pública de doação é o ITCMD, que é o imposto estadual, certo? E é o mesmo imposto que é pago sobre quando se trata de inventário, também é um imposto estadual. O que muda, né, de uma situação para outra é que no inventário a base de cálculo é o patrimônio, só que ela é gradativa, a conta é feita gradativamente. Então ela começa com 1%, 3%, 5% e 7%. Estou falando aqui do imposto de Santa Catarina, certo? Cada estado tem a sua alíquota. E na doação é 8% direto, tá? Então, se é um bem de 100 mil reais, eu vou pagar 8 mil reais de imposto. Não existe uma fórmula diferente dessa. É seco 8% sobre o valor aí do bem que está sendo doado. Agora, se você, que é o comum, né, feito a doação da nua propriedade, significa que é uma doação com cláusula de usufruto. E se for essa doação com cláusula de usufruto, aí esse cálculo é diferente, porque aí vai ser 8%, o imposto, né, é 8% sobre o valor do bem doado, só que eu vou pagar 50% hoje, né, e 50% apenas, e o outro 50% quando eu for dar baixa na cláusula de usufruto lá no registro de imóveis. Que a baixa na cláusula de usufruto ela pode acontecer de duas formas, sendo ou pela morte do usufrutuário, que é a pessoa que fez então a doação e ficou com essa reserva, ela veio a óbito, então eu vou lá, pago o outro 50% do ITCMD e dou baixa nessa cláusula de usufruto. Isso não depende de advogado ou de escritura pública, pode se encaminhar direto ao registro de imóveis competente e você consegue fazer isso. Ou então a outra forma é a pessoa em algum momento mudando de ideia, né, o doador dizendo, olha, vamos dar baixa lá, vou deixar o bem, vou te passar a propriedade do bem, tá tudo certo, só vamos dar baixa nessa cláusula de usufruto. Aí a pessoa vai fazer por meio de escritura pública também,
no tabelionato e depois segue para o registro de imóveis para que se dê baixa então nessa cláusula de usufruto, certo? Tendo dúvidas, deixa aqui no comentário, tá? Vou ter o maior prazer aí em responder, você contribuir aí com o que for dentro das minhas possibilidades. Vou pedir para você também contribuir comigo, né? Deixa teu like aí, que para mim é muito importante, e até o próximo vídeo.